Uma outra pergunta que remete ao implante sem corte é: todos os pacientes podem fazer implante sem corte? Olha, como toda técnica, existe uma limitação para os pacientes com implantes sem corte de bisturi. Você quer ver uma situação? Tem caso que o paciente tem um osso mais fino, em que eu vou colocar um implante mais estreito e eu quero olhar aquela área que é mais delicada, eu quero fazer a cirurgia olhando aquela área. E muitas das vezes eu vou colocar um implante e vou preencher com o osso ali, aí eu tenho que abrir. Mas se o paciente tem uma largura e uma altura óssea adequada, eu vou fazer sem corte de bisturi. Tem algum caso específico de pessoas com doenças graves que achava que não podia fazer implante e pôde fazer? Olha, existem algumas doenças em que o paciente não pode realizar implantes dentários. Existem várias doenças, né? Mas nós, como implantodontistas, temos que saber informar o paciente o que é possível e o que não é possível. Por exemplo, o paciente em tratamento de quimioterapia ele não vai poder fazer implante dentário. Um paciente com a diabetes descontrolada, ele não vai fazer implante dentário, mas a diabetes ela tem controle e aí depois ele pode fazer o implante, até porque é bom para ele, porque ele vai voltar a mastigar, vai ter uma nutrição melhor e isso ajuda a controlar a diabetes. Pacientes com pressão alta sob controle pode realizar implante dentário. Lá na clínica a gente realiza essa cirurgia com monitor cardíaco, monitorando pressão arterial, temperatura, oxigenação do paciente. A gente realiza essas cirurgias com segurança. Então a gente vai avaliar, cada caso é um caso. Tem algumas doenças que realmente é melhor o paciente tratar e depois realizar a sua reabilitação com implantes dentários, mas na grande maioria é possível fazer o implante dentário. A gente percebe também que algumas pessoas que perderam um dente apenas acham que não precisa fazer implante porque aquilo não vai prejudicar ela futuramente. O que a senhora pode falar sobre isso? Aí é que tá. Você perde um dente por causa da perca desse dente. Vamos supor se o dente é embaixo, o de cima desce, porque isso o dente está seguro no osso. O osso é maleável. Então, quando ele não encontra um obstáculo, o dente extrui, sai do lugar. Então, por conta dessa perca dentária, o de cima começa a sair, aparecer a raiz, começa a ficar sensível, dá mobilidade. Os vizinhos começam a inclinar, girar e você começa a mastigar errado, bota a força do outro lado, porque do lado que perdeu não está confortável, quebra um dente do outro lado. Vai virar uma bagunça e um problema e o outro problema e outro problema. Então, minha dica é: perder o dente? Agora é o seu momento de fazer o implante? Vamos fazer com tecnologia, com cuidado e com qualidade. A gente observa que muitos jogadores de futebol, artistas, esses famosos, querem fazer transformações no sorriso. O que a senhora acha disso? O que normalmente eles procuram para fazer? Quando a pessoa se enxerga, né, e ela quer harmonizar o sorriso, ela tem sucesso na vida, ou ela está no melhor momento da vida dela, o que ela mais quer é sorrir. Então hoje nessa onda das mídias sociais, da internet, 90% do que se aparece é quando você sorri o dente. Então ele é um artista principal. Hoje também as harmonizações faciais, onde hoje é possível transformar, né, um sorriso, um rosto com a harmonização facial. Então tudo isso somado ao desejo de ficar mais bonito faz com que as pessoas comecem a olhar para a odontologia como uma forma de melhorar a sua autoestima, melhorar a sua imagem. E aí a gente começa a construir esse sorriso com faceta de porcelana, reabilitação, tratamento. Tem N tratamentos que a gente vai avaliar esse sorriso com fotografia, com planejamento, e aí a gente constrói essa imagem. Mas essa onda de jogador, de artista, começa a ganhar dinheiro, blogueiro, né? Esses influencers de estar reconstruindo o dente, muitas vezes com aquele volume que não é tão natural, é em função disso. Quando você sorri, 90% do olhar e da estética fica lá dentro da boca, que são os dentes. Uma outra questão que é muito importante, principalmente nesse momento agora de evolução tecnológica.
como é que qual o impacto da tecnologia dentro do seu trabalho odontológico com seus pacientes? Olha, a tecnologia facilitou muito, desde o implante sem corte de bisturi ao escaneamento intraoral, né? Hoje a gente faz uma anamnese bucal, filmando a boca do paciente, a gente consegue entender a série de problemas que tem ali do paciente. A gente vai construir, reconstruir dentes com o escaneamento intraoral, né? Mais rápido, fica mais preciso realizar esse tratamento. Então hoje eu não sei trabalhar sem um implante sem corte de bisturi e sem um scanner intraoral. Eu percebo também que muitas clínicas elas são vorazes em querer vender tratamento odontológico. E aí existe uma diferença entre aquele que vende e aquele que realmente é um dentista que se preocupa em fazer um belo tratamento. O que a senhora acha disso? Bem, eu entendo o seguinte, hoje na internet tem dois tipos de dentista. Aquele que é o dentista vendedor e aquele que é o dentista que faz. Ele entende daquilo, ele vai explicar, ele vive daquilo e hoje já tem dentistas que não entendem nem daquele assunto, ele se prepara para falar. Então eu quero colocar aqui que hoje a Implantomed nós temos aí 4 profissionais, a ortodontia, a endodontia, prevenção, que é a parte de tratamento gengival, e eu como reabilitadora e implantodontista. Lá todos nós temos mais de 25 anos, a gente é que faz, a gente que realiza, e o que a gente fala é o que a gente vive. E a gente gosta muito dessa verdade quando vai fechar o tratamento do paciente. Por isso a gente se preocupa com um contrato bem explicado, cada passo do tratamento, para que o paciente entenda o material que ele vai usar, o tempo que vai durar. Então, a gente sabe das complexidades de um tratamento, do tempo que tem que aguardar em alguns tratamentos e a gente explica detalhes para o paciente. Agora, vender algo, um produto e explicar que, sendo um produto de complexidade, que ele é fácil, é porque de fato o dentista não vivencia isso.